Olá, pessoal. Bom dia a todos. Legal estar aí com bastante gente. Estamos em 17 pessoas. Bem menos do que tem na turma, né? A turma é grande, mas eu acho que ainda deve chegar pessoas, né? Se bem que para essa segunda aula aqui é mais difícil. Às vezes a aula das 8 vai chegando mais gente, mas eu acho que a aula das 10 talvez não seja tão assim, né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de começar? Alguma observação? Eu vou puxar aqui. Eu vou puxar os slides que eu usarei. A última aula, sim, está no Blackboard. Eu não sei se vocês conseguem achar por conta própria, mas eu mandei um link no e-mail. Tá, Cadu? Eu mandei um link no e-mail. Se você não conseguir achar, me manda um e-mail depois que eu mando para vocês. Tá bom? Ué, cliquei aqui em compartilhar. Ok. O link não está abrindo mais? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aí o link da aula passada, tá? Copiem que tem que dar. Bom, tem lá. O que dá também é para copiar esse link e colocar no Zap, viu, pessoal? Se alguém puder fazer esse favor, copie esse link e joga no grupo do Zap, avisando que é a minha aula da semana passada, de 18, tá? Porque às vezes pelo Zap fica mais fácil até do sujeito entrar ali. Tá bom? Vitor, aí precisa ver, precisa conversar com o professor, pode, não sei se o link, tu precisa ver exatamente. É só áudio mesmo, Vanessa. É só áudio porque eu vou usar aqui. é, Ah, legal. O Rafa já testou e abriu, né? Legal, beleza. É só áudio porque eu vou colocar aqui uma. Eu vou colocar aqui um slide, tá? Muito bem. Então, a gente vinha falando sobre a linguagem. Então, a gente viu lá como que as diferentes formas de linguagem. A gente começou falando da linguagem falada e escrita, ou seja, aquela linguagem em que os significantes são construídos para este fim, certo? Então, quem inventou a letra A, a letra B, C, o abecedário inteiro, enfim, o alfabeto, quem inventou o alfabeto inventou com uma ideia, né? E isso foram os fenícios, há mais ou menos aí uns 4.000 anos atrás, que começaram a construção, a invenção de um rabisco
como símbolo de alguma coisa, estabelecendo aquela relação entre significado e significante. Então a gente estava vendo, a gente veio vendo como o significado não está naturalmente colado no significante, que um determinado significante pode ter vários significados, né? Lembra que eu dei o exemplo na aula, por exemplo, da palavra bola, da palavra facão, da palavra espada, da palavra, enfim, a gente falou uma série de palavras que a gente constrói novos significados. Ela ganha uma outra conotação. Ela tem uma denotação, que é um significado mais ou menos tradicional. Conotação é quando eu uso um determinado significante num sentido diferente. Eu dou um outro significado para ele. Então ele ganha uma outra conotação, ganha um outro sentido, né? Muito bem. Na aula passada, a gente estendeu um pouco e entendeu a linguagem para além dos significantes construídos, ou seja, além da invenção humana de certos símbolos para representar uma ideia, a gente falou de coisas que existem e que são apropriadas como linguagem. Eu falei, por exemplo, do pôr do sol. Lembram desse exemplo? Lembram do exemplo do pôr do sol? Isso, legal. Então, a ideia do pôr do sol, o pôr do sol, a bem da verdade, em realidade não existe, mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista do sujeito que está dentro do planeta, que está em algum ponto do planeta, em algum momento o sol se esconde. Não que isso esteja acontecendo de verdade, né? Porque, na verdade, é o giro da Terra sobre o seu próprio eixo que dá a ideia de que o sol está se escondendo. Mas para a gente o sol está se escondendo. A gente cria uma linguagem específica, a gente atribui um significado a isso. Eu falei a semana passada, inclusive, que tem uma praia, não sei se é no Rio de Janeiro ou na Bahia, mas isso deve acontecer em outros lugares também, de que há uma certa tradição que todo fim de tarde tem um pessoal aplaudindo o pôr do sol. Muito bem. Hoje nós vamos falar então do conceito nas ciências sociais. Nas ciências sociais e nas ciências humanas. Então, a gente viu naquele exemplo que vocês trouxeram da educação física, do significado da educação física. A gente viu como não tem um significado apenas, que tem inúmeros significados. E que, portanto, quando a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de linguagem acadêmica, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, a gente tem que expressar, deixar claro o que queremos dizer com o que estamos dizendo. Isso se chama referencial teórico. Então, o que é referencial teórico? Se eu vou falar o que é educação física, eu tenho que dizer, num trabalho acadêmico, numa linguagem acadêmica, o que eu estou entendendo por educação física. Eu tenho que dizer porque eu estou dizendo aqui, porque a educação física é isso, porque a educação física é aquilo, e o camarada lá, cada um está entendendo do seu jeito. Numa conversa coloquial, numa conversa cotidiana, tudo bem. Mas se eu estou travando um debate, uma discussão, ou escrevendo um trabalho acadêmico, ou me manifestando academicamente numa aula, eu preciso dizer o que eu estou querendo dizer com aquilo. Então, o conceito nas ciências sociais, ele nos ajuda a compreender um pouco esse processo, que, diferentemente das ciências naturais, onde a mudança de significado ou significante é muito devagar ou quase inexistente. Vou aqui dar um exemplo. Todo mundo já ouviu falar. Talvez os que são um pouquinho mais velhos de vocês
lembram de um personagem na TV Cultura? Tinha um programa infantil, que eu não vou lembrar agora qual é o nome, mas tinham dois personagens que eram médicos, que falavam sobre o corpo humano, se não me engano, e um chamava tíbia e o outro perônio. Alguém se lembra disso? Tíbia e perônio? Milene, lembra? Legal, Vanessa. Ah, Daniela, todo mundo lembra, então. Ah, legal. Vê, o que significa tíbia e perônio? Peterson também lembra. O que significa tíbia e perônio? Ossos. Ó, oh, Bila. Ó, os vetera aí. É, Bila. É isso aí. Legal. Na verdade, é o nome de dois ossos. Bila, onde ficam esses ossos? É, ó, o Peterson aí. Ah, o Peterson também é vetera, Peterson? Que tem mais ou menos? Como assim, mais ou menos? Legal. Ó, o Bila faz aqui. O perônio eu não sei. Por que que o Bila, que já fez a disciplina de anatomia, ó, o Bila fala aqui, a tíbia seria a canela. Isso, fato. E aí ele fala aqui, o perônio eu não sei. Por que que o perônio ele não sabe? Isso, Vanessa. Vanessa Vetera. Vanessa Vetera. Isso aí, Vanessa. Então, porque perônio era uma nomenclatura antiga de qual osso? Como é que chama esse osso hoje? Isso, Vitor. Olha o Vitor Vetera aí também. Ó os Vetera aí. Aí, boa. Isso. Esse osso se chama fíbula. Viu, Bila? Então você não aprendeu o que era perônio, porque não se fala mais perônio, né? Então, legal. Isso significa que onde você estudou isso aí, está atualizado. Então, vê, só que mudou essa nomenclatura. Não me perguntem por quê, eu não tenho a menor ideia por que mudou de perônio para fíbula, mas ainda muita gente, se você conversar, vocês que não sabiam o que significava, se vocês perguntarem para os pais de vocês o que é perônio, eles vão dizer que é o osso da perna, porque eles aprenderam assim, né? Então, tibia e perônio, porque normalmente quando alguém quebra a perna, não como eu quebrei, eu perdi o fêmur. A minha amputação é transfemoral. Mas normalmente quando o cara quebra a perna, logo se diz assim, tibia e perônio. Ah, quebrou tibia e perônio. Puta, foi grave? Foi, puta, quebrou tibia e perônio. Antigamente isso era muito grave, né? Isso, boa, Vitor. O Vitor falou da rótula. Isso. Que até pouco tempo se falava rótula, né? Hoje se fala patela, como o Vitor está dizendo aqui. Não se fala mais rótula. Então, nas ciências naturais, essas mudanças são muito pequenas, né? Sabe-se lá, eu não tenho a menor ideia. Claro que há uma razão, certamente há uma razão. Há uma razão teórica, há uma razão para se ter mudado de perônio para fíbula, de rótula para patela, né? Certamente há uma razão. Eu desconheço, não é minha área, não sei dizer porquê. Mas nas ciências sociais e humanas, isso é muito mais acentuado, porque agora a gente passa a falar dignificado. O que a gente estava falando, essas mudanças que a gente estava falando de perônio, de rótula, ela é de qual questão? O que mudou? Significante ou significado? Isso, Vitor, mudou o significante. O significado continua o mesmo. Pode até ser que tenha havido alguma mudança de significado. Pode até ser que o significado seja o motivo pelo qual o significante foi modificado.
Pode ser que descobriram alguma coisa na patela que não podia ser chamado de rótula, sei lá que diabo. É possível que tenha uma relação com o significado. Mas, de um modo geral, o que mudou foi o significante, porque o osso continua o mesmo, né? A patela continua a mesma, enfim, não houve uma mudança na estrutura desses ossos, né? Muito bem. Nas ciências sociais, nós vamos falar aqui de dois conceitos. Um deles é o conceito de história. Vocês tiveram, ao longo da vida de vocês, na escola, estudaram história, e a compreensão de história era só a ideia de uma sucessão de fatos lineares. O que seriam fatos lineares? Está passando um caminhão aqui na minha rua. O que seriam fatos lineares? Fatos que vão se sucedendo. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui, e em 1510 acontece isso, em 1520 aquilo, em 1530, em 1600, 1700, 1800, ou seja, como se a história do país fosse quase que algo natural. É uma sucessão de fatos. A gente criou até uma expressão, que ela evidentemente não cabe na ciência, mas no cotidiano. Porra, isso aí entrou para a história, hein? Isso aí é histórico. Histórico é tudo. Tudo é histórico. Só que como a gente aprendeu que história é uma sucessão de fatos lineares, aliás, valeria complementar de fatos importantes lineares, porque aquilo que é desimportante não aparece na narrativa histórica. Então ninguém conta que Dom Pedro I, que Dom João VI gostava de frango. Quem assistiu o filme Carlota Joaquina tem lá. Ele gostava mesmo de frango e uma das explicações para o aparecimento da coxinha de frango, que a maioria das pessoas gostam muito, é porque ele gostava mesmo era de coxinha de frango. E como cada frango tinha só 2 coxinhas, não dava para satisfazer a necessidade, a vontade do homem. Então, alguma cozinheira bolou de pegar, desfiar o frango e usar o frango para fazer um bolinho e botar um osso ali, né? E fazer daquele osso que ele já comeu a coxinha, ele comeu a coxa verdadeira, agora ele vai comer uma coxinha com aquele osso de frango. Eu nem sei, eu acho, agora que eu me lembrei de uma coisa, eu acho que as coxinhas, não tá dando para me ouvir? Vinícius falou que o áudio tá ruim? Vocês estão me ouvindo? Tá, Vinícius, talvez seja você então. Tá, para todo mundo tá normal, Vinícius. Talvez seja a sua conexão então. Né? Bem, então olha só, me ajudem agora aí. Antigamente, a coxinha, ela vinha num osso de frango mesmo. Hoje não vem mais, né? Ela vem o quê? Num palito? Eu nem lembro mais. No que vem uma coxinha? Não, ela não vem mais nada, né? Ela vem só o bolinho, né? É, agora é só o bolinho. Mas houve um tempo, agora que eu estou lembrando disso, não vem nada, né? É. Então, mas antigamente, Vanessa, a coxinha, pelo menos em alguns lugares, vendia. Ela vinha o osso, você segurava no osso para comer aquela coxinha. Agora é só massa, né, Sara? É isso mesmo, é. Tem uns botecos que ainda vende assim? Ah, então, olha aí que interessante, né? É. No Nordeste ainda tem assim, Milene? Ah, que interessante, né? É, mas do ponto de vista da higiene, talvez não seja. Daniela faz assim ainda, mas aí como é que você faz? Você usa qualquer osso ou é o osso da coxinha?
Ah, então, ó, a Sara falou que viu numa padaria semana passada. Com o osso da coxinha mesmo, você faz a outra coxinha, né? Faz a coxinha. É, era assim que eu comia quando era criança. Agora que eu me lembrei disso. Foi passando o tempo, os caras tiraram o osso, né? Ah, legal. Opa! Legal. Quando voltar em Daniela, quando voltar você faz aí e leva pro professor. Sabe como é que é, né? Sabe que isso sempre ajuda, né? Na hora daquela nota, sabe? Sempre bom. Isso aí não é chantagem, não. Isso é superstição, viu? Dizem que dá sorte. Dizem que dá sorte. E se ela chegar quentinha ainda, puxa vida, viu? Dá uma sorte desgraçada no dia da prova, ainda mais. Muito bem. Então, olha só. Pô, aí trazer para todos, aí pesou, hein? A Val já tá exagerando, hein? A Sara levando para os amigos a sorte dobra. Olha, que eu saiba é só pro professor que dá sorte, viu? Se levar duas pro professor, rapaz, você quer dobrar a sorte? Leva duas pro professor. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora vamos pensar num outro conceito de história. Então, significado e significante. Então, sorte, por exemplo, né? Então, a ideia de. Eu vou atrelar a ideia de coxinha com sorte. Né? Então, olha só. Uma outra construção da ideia de história é uma construção coletiva de um determinado percurso a partir das condições políticas em jogo herdadas das gerações anteriores. Todo mundo está vendo o slide, né? Tá. Então, olha só. O que esse cara aqui, o que está dizendo esse slide aqui? Que a história é uma construção coletiva, então, de um determinado percurso, de um determinado tempo, a partir das considerada, né, as condições políticas em jogo. O que significa as condições políticas em jogo? Umas condições políticas daquele tempo. Então, se a gente voltar no tempo do Império, Dom Pedro II mandava, mas tinha os caras que estavam ali que mandavam também, logo abaixo dele. Né? Vai passando o tempo, o Brasil vira republicano, você tem outras pessoas que mandam, você tem um conjunto de forças políticas que vão se alternando. E são essas forças políticas que vão modificando a realidade. Então, por exemplo, se a gente pegar a história das mulheres, se pegar aqui a história de cada uma de vocês, meninas que estão aqui na aula, se vocês lembrarem da história da mãe de vocês, da história da avó de vocês, vocês sabem o quanto vocês estão distantes da história da mãe e da avó de vocês. O quanto a história da sua mãe é diferente da história da sua avó e o quanto a história de vocês é muito mais diferente, porque as mudanças têm sido muito mais rápidas. Mas por que acontecem essas mudanças? Essas mudanças acontecem naturalmente, porque a sociedade foi ficando naturalmente mais justa e foi fazendo com que homens e mulheres desfrutassem do mesmo espaço com os mesmos direitos? Não. A história não é assim. A história é construída por lutas. Todo grupo social se constitui historicamente por lutas. A gente pode falar da sociedade, mas a gente pode falar da família de vocês. Se você entender a família de vocês, pai, mãe, filho, todos os irmãos que moram naquela casa, o que aquela família é um processo determinado por aquele coletivo que vive naquela casa, considerando as condições políticas que estão em jogo. O que significa isso? Vou dar aqui um exemplo. Se só uma pessoa é provedora naquela casa, se só ela leva dinheiro para casa, certamente ela tem mais poder do que as outras em decidir o que será feito neste caso ou naquele caso, certo? Na medida em que, vamos imaginar então, um pai autoritário e que fazia as coisas serem como ele gostaria que fosse. Vai passando o tempo, o pai vai envelhecendo, as crianças vão crescendo, as crianças vão virando adultos, começam a trabalhar e o pai vai se aposentando. E o pai se aposenta.
Como todos sabemos, quando a gente aposenta, a vida fica mais difícil, porque a gente já não ganha mais o que ganhava e a saúde já não é mais a mesma. Então, muitas vezes, o que o aposentado ganha, às vezes, dependendo de como foi a vida dele, como foi a vida dura de trabalho dele, ele tem uma quantidade aí de problemas de saúde que muitas vezes o dinheiro da aposentadoria quase não dá para pagar os remédios. Esse cara, dentro dessa casa, ele já não apita mais como antes, porque outras pessoas o substituíram no provimento da casa. Dá para entender isso que eu estou falando? E que, portanto, a casa começa a mudar a forma de vida, a forma de entender, vai sendo forçada por outras forças. Outras forças passam a atuar dentro da casa e vão modificando certos comportamentos, certas culturas, certos hábitos da casa vão se modificando, porque aquelas crianças não são mais crianças, viraram adultos, têm um entendimento da realidade talvez mais complexo, estão mais atualizados com a realidade e começam a forçar mudanças na casa. Certo? Isso acontece na casa e acontece na sociedade. Nenhuma casa é homogênea. Por exemplo, todo mundo da casa pensa exatamente igual. Toda casa é heterogênea. Se toda casa é heterogênea, principalmente aqui como, Bila, aqui no Brasil, você diz? Aqui na sua casa. Bom, também, né, bicho, você atrapalhou todos os planos, né? Então, vê, se toda casa é heterogênea, significa que todo mundo é diferente entre si. Mas significa também que nem todo mundo tem o mesmo grau de poder. Isso, as tretas rolam soltas, né, Cadu? As tretas rolam soltas. E onde não rola treta, o que que rola? Uma casa que não tem treta, o que que rola? O que que acontece? Ó, o Guilherme bota aqui paz. Eu pergunto, vou fazer uma pergunta aqui em letras maiúsculas. Será? O que a gente entende por paz? Ó, legal, a Sara já falou aqui afastamento. Então vê, o Guilherme falou paz. Paz, 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 paz. Isso é um significante ou um significado? A palavra paz é um significante. Ninguém sabe o que, que o Guilherme quis dizer com paz, certo? Isso, João Vitor. Ninguém sabe o que o Guilherme quis dizer com paz. Mas na cabeça dele ele quis dizer alguma coisa, mas ninguém sabe, certo? Ó, o Sidney está falando aqui em dominação, autoridade. Isso. Dominação e autoridade sempre tem na casa, certo? E onde tem dominação, você tem dominado, né? Você tem dominado e dominante, e como a Daniela coloca, tem submissão. Mas vamos voltar na paz do Guilherme. Paz. Talvez quando alguém viu aquilo lá, falou, pô, ficou imaginando, né? Porra, eu queria morar numa casa assim, que nós vivêssemos em paz. Mas o que é viver em paz? Aí a Sara coloca aqui embaixo afastamento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o afastamento que a Sara colocou pode se encaixar dentro do que o Guilherme chama de paz? Legal, Rafa. O que? Divisão
Sim, para algumas pessoas sim. Isso, vê. Quando o Guilherme falou que onde não há treta, há paz, ele está só imaginando como paz, talvez. Vê, Guilherme, que eu estou aqui tentando construir uma ideia em cima do seu pensamento, tá? Ele está pensando em paz como o avesso à treta. Se não tem treta, estamos em paz. Então, vê, quando a Sara fala em afastamento, o que ela está dizendo? Que um filho, numa situação como essa, o filho, a filha, começa a ficar mais fora de casa. Vai ficando adulto, vai trabalhando fora, vai ficando. Só vem em casa para dormir. Tem gente que só vai em casa para dormir porque não aguenta ficar em casa? Tem. Fala a verdade. Tem. Ó, o Bila já se acusou. O Vitor fala que tá foda essa quarentena. A Daniela fala, talvez exterior. Exatamente, Daniela. Então, a ideia de paz que o Guilherme colocou é a ideia de paz de quem está olhando de fora e vendo, nossa, olha, não tem treta na sua casa? Não, por exemplo, na casa do Bila não tem treta, porque ele não fica mais em casa, então não tem mais treta. Então, essa paz não existe. A paz, a paz naquele sentido de que há uma harmonia tão absurda, ela não existe. Por que ela não existe? Porque nós somos diferentes entre si e tem uns que mandam mais do que outros. Isso é suficiente para quebrar qualquer tipo de harmonia. Por quê? Porque no limite, vamos imaginar, mesmo uma casa em que o pai e a mãe sejam muito democráticos, se tem lá 2 irmãos, 3 irmãos, 4, 5, 9 irmãos, cara, não tem como não ter treta. Não tem como não ter desavença. E o pai e a mãe vão ter que tomar algumas posições. O pai e a mãe uma hora vai dizer assim, chega, não quero mais saber disso. Acabou. Acabou essa conversa. Aí virou paz? Acabou a briga, virou paz? Não. O inferno está oculto, né? A treta está oculta, certo? Então vê, muito bem. Isso acontece na casa. Se isso acontece na casa, imagina na sociedade. Na sociedade é muito mais complexa, né? Se em casa a treta já é complexa, né? Você imagina em casa, imagina na sociedade mais ampla, né? Então, vê lá, acompanha comigo aqui a leitura do slide. Numa sociedade heterogênea, o que significa heterogênea? Que nós temos um monte de grupos diferentes aí, um monte de tribo diferente na sociedade, em que o poder divide as pessoas entre potentes e impotentes. O que significa isso? Em pessoas que dão as cartas e pessoas que obedecem. Então, ela é heterogênea. Se ela fosse heterogênea, mas não houvesse essa divisão de pessoas entre os que podem e os que não podem, estaria numa boa. Só que como isso não existe, de fato, o poder divide, ele produz várias divisões na sociedade. Uma delas é a divisão de classes. Alguém aí acha que a gente não é dividido em classes sociais? Alguém acha que classe social não existe? O poder social manda. Ou seja, há um poder de classe. Os ricos levam vantagem sobre os pobres na nossa sociedade? Sim. 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 Tudo para eles é mais fácil, né? Tudo para eles é mais fácil. Até em não cumprir a lei.
Por exemplo, você não paga o IPTU, você fica preocupado que você não está pagando IPTU. O rico não paga o IPTU porque ele sabe que depois ele entra com o processo lá, abate não sei o quê, parará, 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 e pronto. Mas ele tem advogado para isso, né? Ele tem toda a assistência para isso. O pobre, o coitado do pobre, muitas vezes, ele não consegue mais nem entrar com uma ação com o patrão que não pagou hora extra para ele, que não pagou os dias que ele foi trabalhar no domingo, né? E vê, até pouco tempo atrás, até antes do governo Temer, o trabalhador ele podia entrar na Justiça do Trabalho e a chance de ele ganhar era muito grande. No governo Temer, houve uma mudança. A partir do governo Temer, com a mudança na legislação trabalhista, se o empregado com uma ação contra o patrão e perde, ele paga as custas advocatícias. Então imagina, você vai entrar com o seu patrão que te obrigava a fazer hora extra sem pagar, você ia trabalhar os domingos, ele não pagava, e você não tem prova disso. Vai ser a sua palavra contra a dele. Se você perder, você ainda por cima, além de ter saído com uma mão na frente e outra atrás, você ainda vai pagar as custas advocatícias do seu patrão. Hoje a lei trabalhista ficou assim. Então, o número de ações que os trabalhadores entram na justiça contra os seus patrões caíram gigantescamente. E caíram porque as pessoas têm medo. Porque se você perdeu a causa, você tem que pagar. Então, vivemos de fato numa sociedade de classes e que, aqui, como diz o Sidney aqui, ó, eles que determinam as regras. É isso mesmo. Aqui, deixa eu ver, pulou aqui, o Rafa fala assim, poderia dizer que é uma hierarquia? E isso é uma hierarquia. O Rômulo fala, são mais privilegiados. Isso. Então, vê, sempre que alguém tem privilégio, tem alguém que está pagando o pato por aquele privilégio. Né? Então, por exemplo, as filhas dos militares, quando o militar morre, fica uma pensão para as filhas solteiras. Isso era uma coisa antiga, isso era uma lei muito antiga, mas essa lei existe até hoje. A Maite Proença, por exemplo, ela é filha de militar. Ela recebe uma pensão de alguns milhares de reais, porque ela é filha de militar solteira. Mas vê que loucura, ela não é solteira. Ela já casou inúmeras vezes, ela tem filhos, inclusive. Só que o que ela fez? Não casou no civil. Então, do ponto de vista civil, a Maite Proença é solteira. E, portanto, ela continua recebendo uma pensão gorda do pai falecido, que era militar. Isso são privilégios, né? Vamos ver, a Miriam coloca aqui. Mas hoje não está valendo para o que estamos vivendo. Rico e pobre estão no mesmo patamar. Não tem para onde correr. Não é verdade, Miriam. Você acha que rico e pobre estão igual diante dessa crise? Ó, vou fazer uma pergunta simples para vocês. Quantos de vocês estão tendo que trabalhar ainda? Estão tendo que tomar ônibus e tal? Tem alguém aí ainda? Ó, então, olha aí. Vê, a gente, o cara que tem uma situação melhor, Miriam, ele está se safando melhor. Ele pode ir para um lugar melhor. Ele pode ficar num lugar tranquilo. Ele pode decidir a vida dele. Já o trabalhador está desgraçado. O trabalhador que é vendedor ambulante, por exemplo, ele está vendendo para quem hoje? O autônomo, aquele que sai todo dia para ver coisas, o autônomo, ele não tem para quem vender, esse cara está perdido. Então, mesmo numa crise como hoje, porque, claro, você pode estar falando do ponto de vista da doença, né? Do contágio. Mas eu quero dizer que mesmo do ponto de vista do contágio, olha o preço do álcool gel, você não acha mais. Olha o preço das coisas, como subiram para a sua proteína. Como é que eu, numa casa em que moram 5 pessoas ou 6 pessoas, dessas 6 pessoas, 3 são obrigados a trabalhar. Porque ele é obrigado a trabalhar. Se o patrão está mandando trabalhar, tem que trabalhar.
A gente só está fora aqui porque tem essa opção da gente fazer essa aula remota. Eu estou dando aula para vocês que eu daria lá em aula. É uma aula remota. Nós estamos aqui no mesmo tempo, no mesmo horário. Por enquanto não mexi ainda no cronograma, vou ter que mexer porque a gente ia começar a fazer pesquisa e agora vai dificultar um pouco, eu vou ter que bolar um outro jeito de fazer pesquisa, mas vai continuar sendo aula, aula remota, né? Nós não estamos fazendo em EAD, é aula remota. Eu estou aqui como professor dando aula para vocês. No EAD, você vai lá, é uma videoaula de 10, 12 minutos e um texto para ler e umas atividades para fazer. Aqui não. Aqui eu estou dando aula o tempo inteiro para vocês. Então, vê, da minha posição, é óbvio que eu sou privilegiado também, porque eu tenho essa condição de trabalhar na minha casa e manter o meu trabalho. Mas se a universidade não entendesse assim, eu estaria lá na faculdade dando aula para vocês. Então, a condição de trabalho, mesmo numa crise como essa, ela ainda é marcada, ainda tem diferença do ponto de vista das classes sociais. Deu para entender, Miriam? Também se discordar, pode falar, tá? O Bila fala aí. É aí que rola as intolerâncias religiosas, machismo, homofobia, racismo, onde uma parte da sociedade quer dominar, punir, atacar as outras classes e os grupos que eles acreditam ser inferiores. Pô, Bila, ó, muito bom, é isso aí. Justamente isso aí. Vê, Bila, tudo isso que você falou também acontece dentro de casa, não acontece? Às vezes a intolerância religiosa pode estar dentro de casa, o machismo está dentro de casa, a homofobia está dentro de casa. Todos vocês conhecem, em geral, meninos que foram expulsos de casa porque se assumiu ser gay ou alguma coisa assim. Todos vocês conhecem alguém que passou por isso. Um menino que é abandonado aos 15 anos de idade é posto a pé para fora de casa, né? É isso aí. Isso são formas de inferiorizar. Isso mesmo, Bila. Muito bom. A Miriam fala que se casar perde, fez maracutaia. Exatamente. Então, a filha do militar que casou, mas fingiu que não casou, é maracutaia, sem dúvida nenhuma, né? Então, aqui vem o pessoal que está trabalhando. Então, vê, Miriam, a Miriam fala, mas muitas empresas vão perder. Isso é fato. Isso sim. Nesse sentido, sim. Então, do ponto de vista da economia, não tem dúvida. Tem muita gente que estava indo bem com a empresa, que pegou o dinheirinho, conseguiu juntar um dinheiro, montou uma empresinha pequena e estava indo. Esse cara talvez quebre, talvez perca tudo. É possível. Uma empresa pequena que tem lá 3, 4 funcionários, ela não vai conseguir pagar os funcionários. Então, é uma loucura. Esse momento que a gente está vivendo é um momento terrível, terrível para o mundo, né? E para a nossa vida. E claro que vai nos afetar, porque uma empresa fechando significa menos postos de trabalho, menos possibilidades de trabalho, né? Então, sem dúvida, nós estamos no mato sem cachorro. Não há muito o que fazer, né? Você viu que o governo agora soltou lá uma medida provisória que permitia que os patrões ficassem 4 meses sem pagar salário. Tá, vamos salvar as empresas, mas em compensação vamos matar os trabalhadores. Então precisa se pensar em alternativas, né? Porque aí o trabalhador o que ele vai fazer? Ah, o governo está liberando R$ 200 para cada família. Cara, isso vai ser suficiente, né? Então, dependendo da extensão desse momento que a gente está vivendo, que eu espero que muito em breve aí, que no máximo na segunda semana de abril a gente já consiga voltar à normalidade, se isso não acontecer, se acontecer o que estão dizendo que isso vai em agosto, cara, vai acabar o país, né? Depois não sabemos o que vai acontecer. Como é que vai ser o Brasil, o mundo depois disso, né? Então não sabemos ainda a extensão. Evidentemente, eu não estou dizendo aqui que o rico não vai sofrer. Claro que ele também vai sofrer, ele também vai ter perdas significativas. Mas ele tem mais recursos, né? Para se safar, para se proteger. É isso que eu quis dizer, tá bom? Cadê? Eu pulei alguma coisa aqui.
Deixa eu achar aqui. Aqui a Vanessa. Eu também não acho, porque mesmo se for pensar em antena, é mais fácil ficar numa casa grande com piscina e churrasqueira, coisas boas de comer, do que num apartamento com necessidade simples. Isso, é isso que eu quis dizer, tá? Todos vão sofrer, mas tem os que sofrem mais. E ainda aqui, Vanessa, você está falando de um apartamento simples, né? Com necessidade simples, mas vamos pensar aqui nas favelas, né? Nas moradias precárias, de madeira, amontoadas, né, que não tem nem rua, que não entra, o caminhão de lixo não consegue entrar, né? Aí as coisas ficam ainda muito mais difíceis, né? Isso aí, Miriam, mas muitos vão perder, vão mesmo, todo mundo. O Sidney está falando aqui, tem opções, pode escolher o que vai fazer. Isso, é isso que eu estava dizendo. Quanto melhor a condição econômica, mais opção ele tem de fazer as coisas, né? O Rafa conta que os ricos têm mais opções, as grandes indústrias não pararam, diz a Milene. Vê, as grandes indústrias não pararam, mas vai chegar uma hora que ninguém vai comprar o que a indústria está produzindo, né? A indústria vai parar também se não parar, né? Se não parar, se não parou ainda, vai parar. Mas é claro que as grandes indústrias será menos afetada do que aquela lojinha do cara na frente lá da sua casa, na sua rua, daquela empresa pequena com 10 funcionários. Essa vai sentir mais, essa tem mais chance de quebrar, né? O Cadu fala que as grandes empresas estão preparadas para perder. Isso é verdade. Elas estão mais preparadas. A Vanessa dizia, algumas pequenas empresas, como os funcionários não são registrados, não receberão pagamento enquanto estiver parado. Exato, esse é outro problema grave. Sabemos que o número de empregados, de gente que trabalha sem registro, é grande, não é pequeno. E essas pessoas talvez não consigam, porque elas não têm depósito elas não fazem o depósito da Previdência, então elas não têm nenhum registro, elas não têm nenhuma proteção do Estado. Proteção zero desses caras, né? Aí o Bila fala, mas o capitalismo é uma forma de exploração, isso aí, devido à relação obrigação versus benefício. Então acredito ser bom essa quarentena para que pequenas ideias se tornem uma maneira justa de trabalho. Quais os direitos dos trabalhadores hoje em dia? Pensa nos benefícios que os políticos têm. Isso, Bila. Vê, nós estamos vivendo agora, tanto no governo do Temer, como agora no governo Bolsonaro, mudanças drásticas dos direitos dos trabalhadores. Isso implica na nossa vida, isso implica no dia a dia, isso implica na nossa capacidade de vida, né? De vida cotidiana. Isso é um problema para a gente, de fato, né? Agora, a crise, o que ela faz? Ela faz com que o sindicato fique mais enfraquecido. Então, tudo isso também são consequências nesse desenvolvimento histórico, né? A Sara fala de casos, que viu casos como esse que a Vanessa falou. A Vanessa, claro, é mesmo para moradores de rua, claro, só piora, né? Na comunidade o povo está sofrendo. Eu vi uma reportagem que naquela comunidade ali no Morumbi, que eles estão se organizando, uma organização muito interessante, mas aí você precisa ter uma comunidade que entenda, né, o problema, que colabore. E ela diz aqui, todos irão perder, vivemos em um círculo, se perder o emprego você vai virar inadimplente, isso vai virar uma bola de neve, vai afetar todo mundo, até os funcionários públicos, de onde... Isso aí, Daniel. Todos vão penar. O aposentado vai penar. Perigo é do aposentado, do Estado não ter dinheiro para pagar o aposentado. Enfim, são coisas que a gente não sabe no que vai dar. Por isso que é importante que essa epidemia não se alastre, né? Porque se ela se alastrar no Brasil, como se alastrou na China e na Itália, nós estamos perdidos, porque a proteção social que nós temos aqui no Brasil é muito precária, embora o SUS seja um importante instrumento de ação do Estado em favor da população. Mesmo o SUS precário como é, se você aguentar vivo no corredor até você ser atendido, depois que você foi atendido, pronto, está resolvido, você vai ser bem atendido. Mas é uma situação precária, né? A Vanessa fala, hoje em dia você vai no mercado, as coisas estão caríssimas. Imagina quem está sem receber, como irá se manter? Complicado, né? Por isso, já começam iniciativas aí de arrecadação, de
de alimentos, né, para distribuição, mas de fato isso vai ser muito complicado. Muito bem, nós falamos aqui apenas de um item até agora, ó. Nós falamos de classe, certo? Então, todos nós percebemos, sabemos. Deixa eu tomar uma água aqui. Todos nós sabemos que vivemos, então, numa sociedade de classes, e o fato de vivermos numa sociedade de classe cria esse quadro aqui que a gente falou. Se a gente fala em raça e etnia, os negros têm as mesmas oportunidades dos brancos? Vocês acham que numa seleção para emprego, o empregador, quem está fazendo a seleção, a cor da pele é um fator neutro? Claro que não, né? Então a gente tem essa discriminação. O Sidney fala para o branco sim. Sim, claro. Na teoria sim, porém na prática não, diz a Vanessa. Eu não sei nem se na teoria sim, viu, Vanessa? Bom, claro que ninguém vai afirmar isso, né? Claro, na teoria nesse sentido, né? Você quer dizer, talvez na fala, né? Então, eu digo, não, aqui a gente trata igual, mas na hora da seleção, evidentemente, se leva em consideração. Quase que de forma inconsciente, né? Não é o que a pessoa diz assim, nós precisamos eliminar aqueles negros da seleção. Não, quando eu estou olhando o branco e o negro, eu já estou achando que o branco tem mais potencial, que o branco leva mais. Então, o negro precisa ser muito melhor do que o branco para conseguir certos lugares, né? O Rômulo fala aqui, é aquela discriminação que o senhor disse que o garoto branco vende 6 vezes mais do que o garoto negro, infelizmente. Isso, boa lembrança, Rômulo. Este exemplo é de chorar. É de chorar. Um cara que vende 30 garrafas d'água, enquanto o outro vende 5. E ele vende 30 porque ele é branco. Cara, isso aí é o fim. Isso é uma coisa assim absurda. Para você ver como a relação para o paulistano entre violência e criminalidade está ligado a uma determinada cor de pele, né? Em gênero, há uma divisão de gênero. A gente também é dividido em potentes e impotentes. Se a gente fala de homens e mulheres. Sim, ótimo. É bom que os homens também entendam que há essa diferença, né? Embora a vida das mulheres tenha melhorado, e tem melhorado porque as mulheres têm lutado, mas ainda está longe de conseguirem uma igualdade de fato, né? E de sexualidade? É isso aí, Cadu, nessa aí pior ainda mais, né? Um gay ou uma lésbica, as coisas pioram, né? Vou aqui dar um exemplo. Vocês todos lembram-se do Richarlison, jogador do São Paulo, que chegou a ser convocado para a seleção e tal. O Richarlison foi um dos jogadores mais importantes do São Paulo no tricampeonato brasileiro. Ele é um dos poucos tricampeonatos. Ele esteve presente nos 3 campeonatos brasileiros. Ele foi bola de prata da revista Placar e ESPN, pelo menos em 2 desses campeonatos aí. Um baita jogador. A torcida do São Paulo, quando o Placar eletrônico anunciava a escalação, quando anunciava o Richarlison, ele era o único que não era aplaudido. Era silêncio absoluto. Nessa época, o movimento LGBT tentou convencer o Richarlison a se assumir. E o Richarlison nunca assumiu que ele era gay. Pelo contrário, de vez em quando aparecia com umas mulheres lá e tal, não sei o quê. Ele sofreu muita discriminação, é verdade. Aí, o que aconteceria se o Richarlison aproveitasse aquele momento em que ele foi para a seleção
para dizer, ó, eu queria aproveitar esse momento importante que eu estou na seleção, eu preciso me libertar e eu preciso dizer que eu sou homossexual. O que aconteceria com o Richarlison? O Vitor foi mais comedido. Talvez não jogaria. O Rafa fala que ele seria cortado. A Ilona confirma também, né? Claro que ele não ia... Não sei, a Beatriz fala o seguinte, ele seria cortado. Eu acho que ele não seria cortado da seleção naquele momento. Mas que certamente teria sido a última vez que ele foi convocado, isso é certo, né? O Cadu fala que do São Paulo ele seria mandado embora, sem dúvida nenhuma. O São Paulo interromperia o contrato. Há patrocinadores que fazem pressão para isso. Então, dependendo do patrocinador, o patrocinador também exige saída, quebra de contrato. Então, vê, a Sara que fala de julgar a sexualidade dele com a potência no jogo, né? Isso também aconteceria. Patrocínio interfere nisso bastante, né, Rafa? A gente vive, o Gabriel Bila falou ali do capitalismo e tal, a gente vive numa sociedade em que toda a nossa cultura está marcado pelo consumo. Pode ver, tudo que se diz respeito à cultura é sempre patrocinado. E patrocinado significa que o cara anda naquele negócio. Vocês já devem ter lido notícias, por exemplo, de situações em que o cara, numa determinada novela, o patrocinador, por exemplo, exigir que aquele ator não fizesse parte da novela. O patrocinador não querer que haja o beijo gay. O patrocinador começar a fazer pressão. Então, o patrocinador de evento cultural, de evento esportivo, faz pressão, sim. Faz pressão. O próprio cara da Havan, que é aquele da Havan, chamado de velho da Havan, ele é um cara que patrocina, ele está patrocinando muitas coisas na televisão e ele faz pressão. Ele é um dos caras mais maquiavélicos nesse sentido. Ele patrocina, mas ele fala, olha, se vier aquele cara lá, pode tirar meu patrocínio se acontecer isso, se acontecer aquilo. E pior que patrocínio em novela, é patrocínio em jornal. Então, patrocínio no Jornal Nacional, patrocínio no Jornal Hoje, patrocínio no Jornal da Record. Cara, o cara que patrocina um jornal, cara, isso é mais grave ainda, né? A Daniela fala aqui, um absurdo, tudo isso porque o futebol leva a se dizer que é um esporte de homem, o que vem mudando com as meninas do futebol, onde a maioria dos homossexuais são homossexuais e não tem tanta fala, e não se fala tanto sobre isso, né? Vê, Daniela, eu não sei, você está fazendo uma afirmação que do ponto de vista acadêmico, eu precisaria ter base. Você está dizendo aqui que a maioria das meninas que jogam futebol são homossexuais. Eu não sei disso, eu nunca li nenhum dado sobre isso e tal. Não sei se isso é uma impressão tua, porque no bairro sempre se fala isso, a menina que joga futebol, todo mundo começa a falar que ela é sapatão, né? Então isso está no campo dessa discriminação por conta da sexualidade, mas eu não conheço nenhum dado relacionado a isso, né? Mas certamente na sociedade machista, vou transformar isso numa pergunta. Vocês acham que a homossexualidade masculina é vista com o mesmo horror pela sociedade machista do que uma homossexualidade feminina? O que vocês acham? A pergunta vou fazer de uma outra forma. Vocês acham que a sociedade tolera mais ou igual 2 homens de mãos dadas ou 2 mulheres de mãos dadas? A Val acha que é tudo igual. O Cadu acha que masculino é muito pior. O Bila falou, eu acredito que algumas podem até se tornarem gay, devido à influência do mundo exterior em vista do futebol feminino. E seus conceitos, futebol é coisa de menino, das mulheres.
Isso aqui é uma tese complicada, viu, Bila? Podemos falar sobre isso. É uma tese complicada. A Miriam acha que é das mulheres, que as mulheres são mais perseguidas do que os homens homossexuais. O Rômulo também acha que duas mulheres de mãos dadas causam mais espanto do que dois homens de mãos dadas. Ó, o Cadu fala que ninguém vira gay. É isso que eu ia falar da fala do Bila, né? Por exemplo, se tem uma ideia nessa coisa da sexualidade, por exemplo, esta palavra é uma palavra que não se deve mais ser usada. Opção. Ah, o cara optou por ser. Eu fico imaginando como é que é isso. Eu fico imaginando o cara, ele olha no relógio e fala assim, bom, hoje é quarta-feira, 11 horas. Acho que está num horário bom para eu ser gay. Vou ser gay hoje. Será? Opção é quando o sujeito pode escolher. Outra palavra que substitui opção é essa aqui. Condição. Condição indica eu ser assim. Então, por exemplo, eu não sou homofóbico. Eu não gosto de pessoas homofóbicas. Eu sou anti-homofóbico. Se eu vejo uma manifestação homofóbica e eu estou numa condição de me colocar ali. Estão me ouvindo? Acho que eu caí aqui, hein? Estão me ouvindo? Voltou? Voltou? Tá. É que eu tinha saído do ar aqui um pouco. Então, vamos voltar aqui e falar de condição. Então, veja, a ideia de condição é a ideia de que eu sou aquilo. Eu escrevi um artigo de um livro falando de homofobia e o agir solidário na educação. E eu entrevistei 3 gays e 3 lésbicas. Cara, os gays que eu entrevistei, todos eles, nunca passou pela cabeça deles fazer qualquer tipo de opção. Não foi uma escolha. Então, o que eles diziam? Declaração deles. Está lá no texto. Depois eu posso mandar para quem quiser. Está lá no texto. O cara dizia assim, eu não entendia nada. Eu não sabia por que os meus irmãos gostavam de um jeito, eles eram do jeito, eu era de outro. Ele dizia, o que eu mais queria era ser igual aos meus irmãos. Porque eu sofria por não ser igual aos meus irmãos. O cara apanhava todo dia na escola. Ele tinha que sair mais cedo da aula, sair pelo portão do fundo da escola, para não apanhar. A escola foi criando com ele estratégias para escapar daquilo lá. Então, você imagina que loucura. Então, você imagina que loucura. Esse cara, o que ele mais queria era ser hétero. Porque ninguém quer ser gay num mundo em que o gay corre o risco de ser assassinado pelo fato de alguém desconfiar que ele é gay. Há pessoas que já morreram, inclusive, sem ser gay, porque parecia ser gay. Então, não se usa a expressão opção, e sim condição. Na ideia de condição, eu posso ser hétero, homo ou bissexual. Então, isto é uma condição. Porque, vê, quem acha que é possível mudar é uma pessoa que talvez, vamos imaginar aqui, por exemplo, isso, olha a Val falando aqui, o filho foi xingado na rua por estar abraçado com o pai. Né? Isso, boa, Cadu, claro, eu falei aqui do homo, do hétero e do bi, mas putz, tem outras coisas tantas, exatamente, o assexual. Que é a pessoa que o sexo não tem o menor interesse para ele. Mas não é que ele fala assim, eu não vou me interessar por isso. Não, é como ele é. Né? Então, veja, no caso do hétero, por exemplo, eu sou hétero, e eu digo a vocês, não há nenhuma cantada possível de um homem que possa me convencer. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu tenho amigos que são gays, convivo, já disse para vocês que eu sou anti-homofóbico, não gosto de homofóbicos, mas eu
sou hétero. Nunca na minha vida me passou pela cabeça ter qualquer relação com outro homem. Porque é uma coisa minha, não é uma coisa de opção minha. Eu sou assim desde pequenininho. Sempre fui assim. Então, a ideia de opção é uma ideia furada. Agora, o que acontece? Por exemplo, quando se fala em cura, não é cura. Então não se deve usar a expressão homossexualismo, porque homossexualismo é um significante que indica doença. Então o significado de homossexualismo está ligado à doença. Então não se deve mais usar essa expressão homossexualismo. A expressão que se deve usar é homossexualidade. Então vê, há muitos gays que casam. E ele casa por quê? Ele casa porque ele está tentando escapar. Ele está tentando escapar da pressão de homossexual. Ele casa, faz um esforço danado. Tem muita gente que acha que ele se curou por causa daquilo. Só ele sabe o sofrimento que ele passa. Se você perguntar para a mulher dele como é a coisa, você vai ver que o sofrimento é maior do que se possa imaginar, né? A Beatriz fala aqui do pai e filho que estavam apanhando por acharem que era um casal gay. A Miriam fala aqui, tem uma amiga que se casou com outra moça e disse que sempre foi massacrada pela família e vivia uma vida que não era dela. Foi imposta e quando se libertou financeiramente da família foi viver como ela sempre quis. Esse é o exemplo que eu estava dando, Miriam. Então, ela casa uma pessoa que tem uma condição heterossexual e leva uma vida, que tem uma condição homossexual e leva uma vida heterossexual, ela também está numa situação extremamente complicada, né? Porque ela está vivendo infeliz, evidentemente, né? Aí a Val fala do modismo. Vê, Val, não é que há um modismo. Sempre houve homossexualidade na história do mundo, na história da humanidade. O problema é que agora as pessoas estão tendo um campo mais propício para se colocarem. Então hoje as pessoas têm menos pudor, porque elas têm menos medo, porque a sociedade ficou mais acolhedora. Então não é que é uma moda, vou entrar na moda então, né? Não é uma moda, mas o ambiente ficou mais propício, né? E claro, e as pessoas, quando você não tem um clima de terror sobre isso, você pode criar a possibilidade de experimentos, né? Enfim, de alguém, mas alguém que queira experimentar é alguém que, de qualquer forma, aquilo é aceitável para ela como pessoa. Então, que ela pode ter essa condição bissexual, né? Então, não é que é moda. Então, moda, então eu estou imaginando que a sala inteira, porque vê, todos vocês seguem uma moda, certo? Vocês abrem o guarda-roupa lá na hora de escolher a roupa de vocês, tem roupa que serve em vocês, que ainda tá bonita, mas você fala assim, putz, essa aqui já não dá mais, porque ela tá fora da moda. Bom, então, se você só usa o que está na moda, então eu vou imaginar que você também, por conta da moda, vai começar a desenvolver outras relações, né, com a sua sexualidade, né? Então a ideia de modismo não é uma apropriação da realidade, né? É uma invenção homofóbica. Ó, eu não quero isso. Ah, mas está muito exagerado. Eu não tenho nada contra, mas está muito exagerado. Não, você tem contra. É importante que você descubra o quanto há de conservadorismo dentro de você. Porque você diz assim, não, eu não tenho nada contra, mas está exagerado demais. Bom, se você está dizendo que está exagerado demais, é porque você tem contra sim. Porque senão passaria batido para você, né? Afinal, que mudança faz na tua vida se a tua amiga está casada com uma mulher ou com um homem? O que isso muda na sua vida? Absolutamente nada. Mas é o controle que se faz sobre esses grupos, né? Isso, como o Rafa coloca aqui, agora estão podendo se expressar melhor, com mais vontade, com mais disposição, né? Então, olha aí a Dani falando aqui, ó. Sempre gostei de futebol, andava de skate,
vivia no meio dos meninos. Isso. Vê? E isso, Daniela, não tem nada a ver com sexualidade, né? Sexualidade é uma outra coisa. A Miriam fala, como se explica uma pessoa que foi casada, teve filhos, separou e hoje vive com uma pessoa do mesmo sexo? Aí fico confusa. Então, Miriam, é aquele exemplo que eu dei. Há uma pressão, vocês sabem disso. Vocês, mulheres, por exemplo, quando vão chegando numa idade, a família já começa. E aí? E namorado? Não vai namorar? Aí começa a namorar. E aí? Vai casar? E aí? Cara, isso enche o saco. Vocês sabem disso. Isso enche o saco. E a família começa a duvidar do cara. Começa a duvidar, esse cara tem um jeitinho assim, tem um jeitinho assado, não sei não. E começa uma pressão sobre o cara. Como é que o cara acaba com essa pressão? Casando. E isso, Sidney, pressão da família e da sociedade. São duas pressões diferentes, mas que são muito fortes. Uma é eu entro em casa, a família já começa a encher o saco. Pô, esse moleque é viado, esse moleque não sei o quê. Aí eu vou no trabalho, alguém também fala isso. Começa um zum, zum, zum onde eu trabalho. Vai ficando insustentável. Como é que eu resolvo isso aí? Ah, meu, dane-se, vou casar. E aí o cara casa. E aí ele segura lá o máximo que ele aguenta. Mas ele não vai conseguir, mas ele pode ser um cara bissexual, mas que tem mais interesse na questão homossexual, ou apareceu um caso homossexual para ele que ele achou mais interessante e sentiu que ali ele realmente se encontrou, né? Então é difícil, Miriam. Cada caso é um caso, né? Então pode ser que esse cara volte a ter relações heterossexuais? Pode. Daqui 10 anos, 15 anos, pode ser. Aí vão falar que ele se curou? Não, não é que ele se curou, mas ele é como ele é. Ele vai se movimentando, ele vai se mexendo nesse campo, né? Muito bem. Estamos quase chegando no fim aqui da aula hoje, hein? Então, vamos pular para o próximo assunto aqui. Local de moradia. Então, vê, o que nós estamos falando na aula de hoje? Nós estamos falando sobre um conceito de história e como a realidade é heterogênea, e a heterogeneidade, então, não me permite, está no próximo slide isso, que a gente vai chegar lá na próxima aula, a heterogeneidade não me permite falar de uma sociedade como se ela fosse toda igual. Então, lembra que eu comecei falando da casa, como a casa da gente é heterogênea e como a gente, de certo modo, é feliz e, em alguns aspectos, infeliz dentro da própria casa, e como isso vai cultivando, fazendo com que as relações vão desenvolvendo historicamente, né? Então, quando a gente fala aqui em local de moradia, que é um outro aspecto, isso também divide as pessoas, discrimina as pessoas. O local de moradia é um local discriminador? Isso, sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu não sei se eu falei para vocês de eu estava fazendo uma palestra e eu estava falando sobre escola e comunidade. E aí eu estava falando da dificuldade das regiões mais afastadas, das regiões empobrecidas, das regiões mais abandonadas pelo Estado, que não tem um posto de saúde, que não tem uma escola e tal. E aí uma menina levantou a mão e contou a história de um menino, que é uma história meio conhecida da vida de vocês, talvez, que vocês conheçam algum caso parecido também. O menino mandava currículo e ele nunca conseguia emprego. E ele tirava xerox numa lojinha. Aí a dona da lojinha falou para ele, escuta, experimenta mudar o seu endereço. Você não tem uma tia que mora em algum lugar, um parente, que você possa usar o endereço e tal? E ele fez isso e conseguiu um emprego. Então, quando ele mudou o local de moradia, ele conseguiu um emprego. Vocês acham que isso é crível? Ó, Daniela falou aqui. Aconteceu comigo. O que aconteceu? Dá para escrever, Daniela? Então, veja só que coisa trágica. Isso é outra coisa para chorar. Que coisa trágica. O cara ter que dizer que mora em outro lugar para conseguir um emprego. Né? Olha que loucura que é. E vê, vocês mesmos já tiveram experiência disso na quebrada. Quando você vai numa balada, por exemplo, né? Você vai numa balada lá na Rua Augusta, por exemplo, sei lá. Aí você conhece alguém.
Você acha que se você falar o bairro que você mora, pode ser que a pessoa se desinteresse por você? É possível? A Miriam está falando aqui. Isso, sim. A Miriam está falando. Se você mora na Zona Leste, sim. Né? Depende, Miriam. Por exemplo, Anália Franco é Zona Leste. Tatuapé é Zona Leste. O Vitor está falando aqui. Já trabalhei em um lugar e eu era discriminado porque moro onde moro. Isso. A Daniela fala que coloquei Zona Leste, não conseguia de jeito nenhum. Aí mudei para o endereço dos meus pais. E aí conseguiu. É isso. O Bila aqui fala, depende do lugar da Augusta. Mas sim, rola um preconceito, né? Claro, acho que todos nós, em algum momento, em algum lugar, aí eles moram no Tatuapé, aí no Tatuapé você consegue, né? Claro, claro. Tatuapé e Anália elitizada, é verdade. Então, mas todos nós, em algum momento, num evento que você conhece uma pessoa, você larga essa, né? Onde você mora? Ah, eu moro em Santana. Mas o cara mora na Brasilândia, né? Enfim, é aquela coisa do morar em São Miguel, morar no Itaim e falar que é Tatuapé, né? Depois você mora onde? Ah, Tatuapé, passou um pouquinho do Tatuapé ali, mas no Tatuapé mesmo? Não, mas é ali, é o quê? Passou o Tatuapé ali, 5 minutinhos, tá em casa. 5 minutinhos num Boeing 737, né? Mas enfim, a gente usa isso, né? Fala que mora no Itaim, só que não especifica qual. Ah, também, Sara. Ah, onde você mora? Mora no Itaim e tal. O cara, dependendo de onde você tá, o cara tá pensando que é no Bibi, né? No Itaim Bibi. É isso, né? No Jardins, né? Eu moro no Jardim. Boa, boa. Essa é boa também, Vitor. Eu moro no Jardim. Ah, é? Qual jardim? Jardim Irene, Jardim Helena, Jardim o quê? Qual jardim? Jardim Joanita. Esse eu não conheço. Jardim das Oliveiras. É isso aí, cara, é isso aí. Então, vê, isso é o local que a gente vive, essa história que a gente vive, a história que a gente conta, né? Essa é a história real, né? O Bira está falando aqui Zona Sul. A gente, às vezes, usa essa expressão de Zona Sul como se fosse bacana a Zona Sul, porque no Rio de Janeiro, Zona Sul é bacana. Então, no Rio de Janeiro, Zona Sul é lugar de um lugar bacana. Mas em São Paulo, Zona Sul a gente tem que dividir. Zona Sul o quê? Zona Sul, Centro-Sul ou Sul? Porque o sul da cidade de São Paulo, cara, vai mais longe do que a Zona Leste. É gigantesco. O extremo sul tem tribos indígenas do extremo sul. Ah, então aqui o Sidney está falando. Você vê que, olha só, isso aqui, o Sidney está falando que ele é bacharel em ciências biológicas. Todos os estágios eram sem remuneração, enquanto os da USP eram remunerados. Claro, sem dúvida que isso também é outra questão importante, né? Onde você estuda, onde você faz faculdade. Então, o Peterson fala aqui em São Paulo, Zona Sul também é quebrada, claro, quebradíssima, né? E aí, por último, a religião, que também é um elemento que pode funcionar como um elemento discriminador, né? Hoje, especialmente para aqueles que praticam as religiões afrodescendentes, né? As religiões de matriz africana, porque o cristão não sofre, né? Ou sofre. Aí o Bila fala, maiores comunidades são são da Zona Sul. Tem uma foto que rolou esses dias no Face que vi há uns 10 anos. Ela mostra a divisão ai, essa foto é sensacional. Mostra a divisão entre Morumbi e Paraisópolis, que é só dividido por uma avenida. Eu já vi essa foto. Ela é assim, chocante, né? Chocante. Você quer ver como o nosso país é diferente de fato, como a questão de classe está posta, é ali. Essa foto aí é incrível para isso, né?
quer ser discriminado é só falar que mora no extremo da Zona Leste, perto do Queirão, sem dúvida. Isso aí, Cadu. Hebe Camargo, se eu não me engano, o que é isso, Bila, que você está falando? Ah, tá, o nome da rua que divide. Tá, ok. Essa é uma foto clássica da contradição. Então, só para fechar aqui, para finalizar a aula de hoje, a contradição como marca da sociedade contemporânea. Então, aquela ideia de história ligada à sucessão de fatos, de uma sociedade harmônica, de uma casa harmônica, não existe. Em realidade, ela não existe. O que existe é essa luta aqui, é essa contradição. O que existe é a contradição como marca da sociedade contemporânea. Contradição todas essas que a gente mostrou aqui, em classes, em raça e etnia, em gênero, em sexualidade, em local de moradia, em religião, entre outras, com consequências na vida prática. Consequências na vida prática, porque o local de moradia produz consequência na vida prática, como a gente acabou de ver. Então, todo conceito que a gente vai usar nas ciências humanas, e a educação é uma área das ciências humanas, todo conceito que a gente vai usar, ele vai passar por essas ponderações. Então, eu não posso falar em escola de uma maneira geral. Eu não posso falar do aluno de uma maneira geral. Porque se a gente pegar o conjunto de vocês aí, alunos, pegar o conjunto de vocês aí, e olhar sobre todas essas divisões de classe, de raça, etnia, de gênero, de sexualidade, de local de moradia, de religião, nós vamos formar grupos muito distintos entre si, porque essas coisas vão se entrecruzando. Então, nas ciências sociais, eu nunca posso tratar de por exemplo, na aula de ontem à noite, um aluno me perguntou, então, o que eu acho das feministas? Eu falei assim, mas como é que eu posso dizer se eu não conheço todas as feministas? Eu posso dizer da minha mãe, que é uma feminista, eu posso dizer da minha mulher, que é uma feminista, eu posso dizer das minhas orientadoras no mestrado, no doutorado, que são feministas, eu posso falar das feministas com quem eu convivo e conheço. Mas feminista é um universo gigantesco, então não dá para dizer. É a mesma coisa que me perguntarem o que eu acho dos machistas. Eu posso dizer que machista é violento? Isso, não posso, né, Daniela? Por quê? Tem machistas que não é violento? Isso, não podemos generalizar nenhum caso, exatamente, Sara. Sim, você tem a violência verbal, mas tem um machista que também não faz violência verbal? Ele é machista, mas ele não é violento? É possível existir esse cara? Existe para todos os gostos, isso mesmo, Sidney. Então, por isso que eu não posso nunca dizer, por isso que eu não posso dizer, isso, Cadu, sim, eu não posso dizer, pegar uma categoria, então dizer feministas, machistas, protestantes, né? Não dá para falar assim, os evangélicos são assim. Gente, tem evangélico para todo gosto. Tem evangélico que defende tortura, que defende assassinato, tem. E tem evangélico que não. E tem evangélico que é cristão. Mas tem evangélico não cristão. O evangélico não cristão é o que defende assassinato, é o que defende tortura. Então, dentro do conjunto, então não dá para eu generalizar. Né? Tem católico que defende tortura? Também tem. Então não dá para eu generalizar. Eu nunca posso dizer, vê, isso é muito importante na vida de vocês. Eu nunca posso dizer, pegar uma categoria de gente e falar isso aqui é assim. Porque naquele meio também é heterogêneo. Tem gente que são muito diferentes entre si. E a gente precisa entender de quem a gente está falando. A gente precisa falar dessa heterogeneidade. E como
E como a gente está falando aqui de tudo que interessa é de uma introdução de vocês à linguagem acadêmica, então nós estamos falando que eu preciso dizer do que eu estou dizendo. Então, eu tenho que tratar os fenômenos que são heterogêneos de maneira heterogênea e nunca de maneira homogênea. Meninos e meninas, estouramos nosso tempo. Muito bom, muito boa discussão, muito boa conversa. Gostei bastante. Esperamos que na próxima quarta-feira vocês estejam aí de novo. Tá? Ficamos hoje um pouco mais de 20 pessoas, mas é muito pouco. Valeu, Rafa. Valeu, Sara. E eu vou mandar, amanhã eu já mando o link, tá? E aí seria bom se alguns de vocês pegassem esse link e esse no Zap, que facilita. Tá bom? Beleza? Valeu, gente. Vou desligar então a gravação aqui em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tchau, pessoal!